A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta Santa Missa para as Famílias. Oferecimento: martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone: 3222-0001. Pastelaria O Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Educadora FM de Montes Claros. Caríssimos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela Rádio Educadora 102,9 FM e os irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quinta-feira, 13 de junho de 2024. Celebramos Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio entusiasmou-se pelo ideal de São Francisco, depois que viu os mártires franciscanos na África. Desejoso de partir para a África a fim de missionar os muçulmanos, teve, no entanto, de permanecer na Itália por causa das circunstâncias da viagem, pregando por todo o território. Suas pregações catequizavam e conscientizavam sobre as questões sociais. Morreu muito jovem, com apenas 36 anos de idade. Em Pádua, é honrado com o título de doutor do Evangelho. Com alegria, iniciemos a santa celebração presidida pelo Padre Wagner Eduardo, com alegria. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Chamarei, Senhor, chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, chamarei, Senhor, chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta Santa Missa, querido irmão, querida irmã, nós somos convidados pela Igreja ao arrependimento. Por isso, vamos inclinar nossa cabeça, vamos lembrar dos pecados que cometemos no dia de hoje, no dia de ontem, nos dias que se passaram, e com o coração contrito e arrependido, vamos implorar o perdão e a misericórdia do Senhor, cantando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras,
atos e omissões por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Esta Santa Missa é celebrada nas seguintes intenções: pelos aniversariantes Arlen Oliveira Martins, 39 anos, João Vitor, Sérgio de Jesus Ribeiro dos Santos, Pedro Henrique Silva Batista, 24 anos, Padre Alan Sávio, 40 anos, Maristela Freitas. Pelo sufrágio: Adão Soares de Aguiar, Itamar Wagner Soares Aguiar, Joaquina Soares Aguiar, Dulce Soares de Aguiar, Maria do Carmo Ribeiro Brandão, José Gonçalves dos Santos, 5 anos e 6 meses de falecimento, Cláudia Sobreira Machado, Antônio Carlos Guimarães e Antônio Francisco Monteiro Meide Santos, Geraldo Cardoso, Marcos Ribeiro, Jocasta Brito, Valdemir Teles Menezes, Salustiano Dias de Brito, faleceu hoje, Jailton Gonçalves dos Santos, José Vicente Ferreira da Silva, Geraldo Marcos Ferreira, Nadson José Silvestre de Brito. Pela saúde de José Mário, Wenceslau Cesário Santos, Clésio Jerônimo de Araújo, Maria Eduarda Ribeiro Silva, José Eduardo Constantino Ribeiro, Célia Fernanda Silva, Ana Clara Rodrigues, Cleia Márcia Queiroz, Eliene Alves, Fabiana Menezes, Pedro Lucas e Yara Alves. Pelo anjo da guarda de Alana e Bernardo e Maria Clara, Luiz Fernando, Sofia, Ana Beatriz, Pedro Arthur Pereira Santos, Carla Patrícia Pereira Santos e Lorenzo Pereira Alves. Pedro Júnior Pereira Santos. Em oração: a Josefa Gilberto e família, Eva Luzia Guimarães Fernandes, Francisco Pedro Pereira Oliveira, Maria do Socorro Santos Oliveira, Francisco de Moura Dumont, Antônio Itajair Dias Andrade. Pela cura, libertação e conversão de Camila Soares Veloso, Lorena de Fátima Soares Veloso, Bruna Ariadne Soares Veloso. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei, por seu auxílio, que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Para entrar no reino dos céus é preciso praticar uma justiça mais plena que a dos escribas e fariseus. Lembra-nos Jesus. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber,
Elias subiu ao cume do Carmelo. Prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu e observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. A 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o desdenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 64. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplanais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Aclamemos o Santo Evangelho. O Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo.
quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, hoje a igreja tem a alegria de celebrar o primeiro dos 3 santos que dão para esse mês, o mês das festas juninas. Nós sabemos que nesse mês de junho é costume nas paróquias, em muitas cidades, acontecerem as festas juninas, fogueira, bandeira, reza do terço, e um dos responsáveis para que essa tradição acontecesse no Brasil e em muitos lugares do mundo é o santo que hoje estamos celebrando, Santo Antônio de Pádua. Hoje é um daqueles dias, meu irmão, minha irmã, que nós poderíamos encontrar diversos, ilimitados assuntos para nossa reflexão. Poderíamos, por exemplo, falar sobre a vida de Santo Antônio de Pádua. Ele tem uma história muito bonita, muito interessante. Inclusive, existe um episódio na vida de Santo Antônio que eu acho que Dona Maria iria amar de conhecer. É o episódio onde Santo Antônio fez uma palestra, uma pregação, sabe para quem, Dona Maria? Para os peixes. Para os peixes, padre? Isso mesmo. Santo Antônio viveu em um tempo onde as pessoas não queriam aceitar a palavra de Deus. E Santo Antônio disse: já que vocês não querem ouvir a palavra, então eu vou pregar para os peixes. Santo Antônio foi para a beira do rio e começou a falar de Deus, e os peixes todos que estavam no rio vieram para a margem para escutar Santo Antônio. Esse seria um assunto muito interessante para a gente falar. Poderíamos também falar sobre o tema do Evangelho. O Evangelho traz um versículo. Hoje de manhã eu estava preparando para falar desse versículo com você, quando Jesus fala assim, ó: todo aquele que chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Eu tinha o propósito de explicar para você o que significa esse versículo e as implicações desse versículo, porque veja, para nós, na nossa linguagem brasileira, portuguesa, chamar alguém de tolo é algo até leve demais. A gente tem xingamentos muito mais pesados do que esse. E Jesus diz que chamar alguém de tolo já é o suficiente para que sejamos condenados ao fogo do inferno. Então eu poderia explicar sobre isso para você, mas o que ganhou no meio de tantos assuntos foi o tema da primeira leitura. Essa primeira leitura não podemos deixar passar, porque essa primeira leitura é muito difícil de aparecer na liturgia da palavra. Então, quando ela aparece, a gente precisa de agarrar com unhas e dentes esse texto para refletir por causa da mensagem que esse texto nos traz. Caso você esteja interessado em procurar depois na sua Bíblia, ler, refletir, meditar, esse texto está no primeiro livro de Reis. Toma muito cuidado, que tem gente que fala primeira Reis, não é primeira, porque Reis não é carta, Reis é um livro, então você diz primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. Esse trecho vem nos contar sobre um episódio protagonizado por Elias, que lembra um pouco um episódio protagonizado por Eliseu. Você deve já ter ouvido falar da cura de Naamã, o sírio, que Eliseu pediu para que entrasse 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado da lepra. Esse texto da primeira leitura
ele parece um pouco com a cura de Naamã, o sírio, feita por intercessão de Eliseu. Mas aqui o protagonista não é Eliseu, é Elias. Deixa eu contar para você o contexto. Elias era o profeta de Israel. Elias começou a enfrentar uma perseguição muito grande por parte de Acabe, que era o rei, e Acabe, ele era casado com uma mulher, Dona Maria, que era, vamos dizer, faca no dente, era, sabe, o terror da cercania. Aqui no Brasil, nós, quando falamos assim de vilã, talvez por influência das novelas, a gente lembra daquela mulher que ficou conhecida como uma personagem chamada Nazaré Tedesco. Essa Jezabel, que era esposa de Acabe, ela punha Nazaré Tedesco no bolso diversas vezes. Ela era centenas de vezes pior do que essa mulher, Nazaré Tedesco. E essa Jezabel, casada com Acabe, fez a cabeça do marido para ficar contra Elias. E Acabe colocou todo o seu exército na rua e mandou tocar o terror e não deixar que a noite acabasse sem encontrar Elias e passá-lo ao fio da espada. Então Elias fugiu, e Elias, em determinado momento, profetizou que Israel ficaria sem chover. Elias deu uma ordem e disse: a partir de agora, por causa das maldades que estão acontecendo, não descerá chuva sobre o povo. Sabe quantos anos ficou sem chover, Dona Maria? 3 anos e 6 meses sem chover em Israel. E o povo precisando de água, e o povo começando a passar fome, e o rei Acabe preocupado. E de repente, depois de 3 anos e 6 meses, Elias mandou dizer para Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Elias disse que ele já ouvia, presta atenção, ele já ouvia o barulho de chuva. 3 anos e 6 meses sem chover. Quando Elias falou isso, muitas pessoas duvidaram de Elias e começaram a achar que talvez ele estivesse querendo aparecer, ou querendo fazer bonito, ou querendo, como muitas pessoas fazem, chutar para ver se acerta, mas não deram muito crédito. O que Elias fez? Ele subiu ao ponto mais alto de um monte, junto com um dos seus discípulos. Elias tinha discípulos, e aqui a Bíblia vai chamar o discípulo de Elias de servo. Então Elias subiu com um servo, com uma pessoa, um ajudante, para o monte. Olha o que o texto diz: Elias se prostrou por terra, colocou o rosto entre os joelhos e disse para o servo dele a seguinte frase: sobe e observa em direção ao mar. O servo, obediente ao que Elias pediu, foi lá e olhou na direção do mar e voltou e disse: Elias, eu olhei. Você falou que ia vir chuva. O céu está limpinho naquela direção, não tem nada, não tem nenhuma nuvem. E Elias disse para ele: então você volta 7 vezes e repete a mesma coisa. E o servo de Elias foi 2, não tinha nada. 3, não tinha nada. 4, não tinha nada. 5, não tinha nada. 6, não tinha nada. 7. Na 7ª vez, ele voltou e disse assim: Elias, na 7ª vez eu vi uma coisa diferente. E Elias perguntou: o que você viu? Eu vi uma nuvem bem pequenininha, como diz Dona Maria, bem miúda. Essa nuvem, Elias, ela é tão pequenininha que ela é do tamanho da mão de um homem. Tenta imaginar
o servo de Elias, esse funcionário, ou se você preferir, esse discípulo de Elias, no alto do monte, olhando na direção do mar, vendo uma nuvenzinha e tentando colocar a mão para medir o tamanho da nuvem. A distância, a nuvem, ela estava do tamanho da mão de um homem. Era como se ele estivesse dizendo: ó Elias, a nuvem é tão pequena que ela não cabe na mão de uma pessoa. E Elias disse para ele: pois então, você vai lá embaixo, procura o rei Acabe e fala para ele que prepara, que o toró está vindo aí. Por que eu preferi esse texto para a gente conversar? Porque esse texto vem nos falar sobre promessas de Deus e sinais de Deus. Esse texto vem nos falar que Deus utilizou Elias para profetizar a chuva. E Elias disse: eu ouço o barulho das águas. Da mesma maneira como Deus utilizou Elias, Deus hoje utiliza os padres. Quantas vezes você já viu Deus utilizando o padre Wagner, utilizando o Frei Valdo, utilizando o padre Ivan, utilizando outros padres? Às vezes nem padres, pregadores de grupos de oração, pessoas que fazem oração, pessoas de intimidade com Deus, pessoas que estão na caminhada de fé, fazendo para você revelações, promessas que não são humanas, são de Deus. Quantas vezes, talvez sem que alguém te falasse nada, você sentiu no seu coração Deus fazendo uma promessa? A promessa de que você vai casar, a promessa de que você vai engravidar, a promessa de que você vai conseguir um emprego, a promessa de que aquele seu sonho vai se realizar. Talvez Deus fez para você essa promessa enquanto você dormia. Talvez Deus fez para você essa promessa enquanto você estava acordado. Talvez Deus fez para você essa promessa enquanto você ouviu uma canção, enquanto você lia um livro, enquanto você lia a Bíblia. Deus falou e fala até hoje com seus filhos. Mas qual é o problema? Muitas vezes as pessoas não acreditam. Talvez você acreditou. Acreditou que Deus falou com você. Mas aí você foi conversar com sua mãe, aí você foi conversar com seu pai, foi conversar com seu marido, com sua esposa, foi conversar com seus filhos, com seus amigos. E talvez eles tenham falado para você: isso é confusão dos seus pensamentos. Isso são vozes, como diz na internet, são vozes da sua cabeça. Talvez disseram para você: você está ficando fanático. Ou talvez você foi procurar um psicólogo, quem sabe um psiquiatra, que chegou a sugerir que você estivesse com um transtorno mental que é conhecido como esquizofrenia. Quando a pessoa fica ouvindo vozes, fica vendo coisas que não existem. Então talvez você tenha sido desacreditado. Desacreditado como Elias foi quando anunciou: eu ouço o barulho da chuva. Se isso estiver acontecendo com você, um conselho que não é do padre, é do profeta Elias para você: se afasta um pouco dessas pessoas, se afasta um pouco da multidão, vai para um lugar, se recolha em oração. Elias foi para o monte. Poderia falar para você: vai para o monte, vai para a serra, vai para a montanha. Talvez você não possa, não tenha condição. Então, entra para dentro do seu quarto, Mateus capítulo 7, fecha a sua porta e vai falar com Deus. O texto diz que Elias se ajoelhou e colocou a cabeça entre os joelhos, para dizer assim, Elias colocou o rosto por terra. Talvez você também precisa fazer isso. Se ajoelhar, colocar sua cabeça no chão, demonstrando diante de Deus a humildade de alguém que se coloca inteiramente à disposição. E se Deus confirmar no seu coração aquele projeto, aquele sonho, aquela promessa, você não
desista, não desanime, você não entregue os pontos, não volte para trás. E ainda que apareçam pessoas como o empregado, o servo, o discípulo de Elias, dizendo para você: não, olha, isso que você fez, isso que você falou não deu certo não. Ainda que você tenha tentado uma vez e não tenha dado certo, tente 2 vezes, tente 3 vezes, tente 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, a quantidade de vezes que precisar. Você que está querendo engravidar, tentou uma vez, não deu certo, tenta outra vez. Você que está querendo passar na faculdade, fazer uma faculdade, tentou uma vez, não deu certo, tente outra vez. Você que está querendo tirar sua carteira de habilitação, tentou uma vez, não deu certo, tenta 2, tenta 3, tenta 4. E ainda que venham pessoas falando para você: olha, não deu certo não, você não está conseguindo não, olha, já tentou 2, 3, não desista. Porque vai chegar uma hora que alguém vai falar para você assim: olha, lá ao longe eu vejo como uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O que significa dizer, você passou bem perto. Sabe assim, quando você faz todo o percurso, você passou na prova de legislação, você passou na baliza, e aí quando você vai fazer o exame de rua, que no último minutinho você comete uma falta e é desclassificado, e alguém fala para você: nossa, mas não faltou nada, ou como diz Ana Maria, faltou um cabelinho de sapo para você conseguir. Sabe, quando você faz o seu exame e você fala: dessa vez vai, na última hora o negócio dá errado, você fala: poxa vida, perdi de novo. Isso para muitas pessoas pode ser a gota d'água para você desistir, mas para você, essa nuvenzinha do tamanho da mão de um homem já deve ser o sinal que você precisava de que a bênção está chegando. Foi assim que Elias fez. Quando o servo dele chegou e disse: Elias, você falou que vinha chuva, que vinha um toró. Não tem toró não, eu vi uma nuvenzinha pequituchinha do tamanho da mão de um homem, Elias. E Elias disse: mas para mim essa nuvenzinha pequenininha já é sinal de um dilúvio que vai acontecer. Para muitas pessoas, a sua história, para muitas pessoas, os sinais que você recebe podem ser apenas uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Para muitas pessoas, essa alteração que deu no exame, para o seu médico, essa alteração que deu no exame, dizendo assim: olha, teve uma pequena melhora no seu quadro, uma pequena alteração no seu quadro, mas eu não acho que isso é nada demais não. Não criem esperanças. Para você, isso já deve ser o sinal que você precisava, que a chuva de Deus, a bênção de Deus está vindo. Então creia, seja como Elias. Elias colocou a sua fé em um Deus que não mente, em um Deus que não engana, em um Deus que não é homem para mentir. Então você, da mesma maneira como Elias, não se deixe levar pela dúvida, pela incredulidade. Sua família pode duvidar, seus amigos podem duvidar, as pessoas mais próximas de você podem duvidar, mas você nunca duvide que o Deus que falou no seu coração, o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir, e a chuva de Deus virá sobre a sua vida. Para terminar, canta conosco. Eu verei, os milagres vão surgir, eu verei. Os milagres vão surgir diante de mim, diante de mim. Profetizarei, as muralhas vão cair. Profetizarei, as muralhas vão cair diante de mim, diante de mim. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir.
Ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que Ele disse sobre mim vai se cumprir. Em nome de Jesus. Ele disse sobre mim vai se cumprir. Eu tenho a marca da vitória. E agora vamos apresentar ao Senhor, o nosso Deus, as preces que trazemos, e ao final de cada uma delas nós vamos responder: Deus de amor, ouvi vosso povo. Todos? Deus de amor, ouvi vosso povo. Conservai na união e na fraternidade vosso povo peregrino e firmai-o na esperança. Rezemos. Deus de amor, ouvi vosso povo. Fazei-nos praticantes do Evangelho, para que sejamos verdadeiramente livres e alcancemos a salvação. Rezemos. Deus de amor, ouvi vosso povo. Escutai o clamor dos pobres e marginalizados, dos injustiçados e oprimidos, e dai-lhes a certeza da vida que vem de vossa misericórdia. Rezemos. Deus de amor, ouvi vosso povo. Rezemos também por todas as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo a essa missa e que receberam promessas de Deus. Pessoas que talvez tentaram muitas vezes alcançar essa promessa e até agora não conseguiram. Pessoas que talvez estejam sofrendo fortes abalos por causa das influências negativas. Talvez gente da própria família tentando aconselhar ou tentando desmotivar essas pessoas para que elas encontrem, assim como Elias, encontrem em Deus a força, a perseverança de continuar acreditando que o nosso Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Por cada uma dessas pessoas, para que permaneçam firmes na fé, rezemos ao Senhor. Deus de amor, ouvi vosso povo. Ó Deus, esperamos alcançar a vossa bondade e vossa misericórdia, pois reconhecemos vosso amor por nós, vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, apresentar ao Senhor as nossas oferendas. Cantemos. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinais do trabalho que fizemos e aqui depositamos. E é teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de vossas obras e o progresso que fizemos. E é teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons colocados sobre o vosso altar, na celebração da memória de Santo Antônio de Pádua. E como por estes santos mistérios lhe destes a glória, concedei-nos agora o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de Santo Antônio de Pádua e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estenda suas mãos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, que agora você possa se recolher um pouquinho aí onde você está para fazer sua oração. Sobretudo você que recebeu promessas de Deus que não se cumpriram até agora. Que você peça a Deus que dê para você a coragem, a fé, a perseverança do profeta Elias, de não desistir, de não desanimar, de não deixar de acreditar que mesmo uma pequenina nuvem pode já ser o sinal de Deus que você precisa a respeito da vitória que você espera. Prepare-se para fazer a sua oração. Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te
tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de Santo Antônio, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos fazer a nossa oração pelas famílias. Vamos, Dona Maria, vamos, seu Zé, pedir a paz, a bênção e a proteção por cada família do Brasil e do mundo. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa e sua família o amor, a paz, a proteção e a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, tenhais todos uma ótima noite. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. A tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta, teu amor me sustenta. A tua graça me basta,
teu amor me sustenta. A Rádio Educadora apresentou Santa Missa para as Famílias. Oferecimento: martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone: 3222-0001. Pastelaria O Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Bateu seu carro? É só levar no Martelinho de Ouro, o original. Desamassamos o seu veículo sem estragar a pintura. Temos serviços de lanternagem, pintura, capotaria, polimento e